Olá a todos, mais um vídeo sobre o concurso do IFPB 2025, edital aí que pode estar para sair a qualquer momento, pessoal, inclusive amanhã, né? Eu acredito que inclusive amanhã já pode sair esse edital. Hoje, dia 11, quinta-feira, dia 11 de setembro, ele pode sair sim amanhã, dia 12, apesar de naqueles documentos que estão lá, que fazem parte, né, da parte de contratação da banca, que foram publicados, existe um cronograma que a gente vai falar sobre ele aqui. Mas acho que nada impede do edital sair amanhã, se ele já estiver pronto. O concurso do IFPE, por exemplo, aqueles dados foram publicados da contratação e no outro dia, ou foi 2 dias depois, saiu já o edital no Diário Oficial. Então nada impede, mas existe sim um cronograma lá que a gente vai falar aqui sobre ele. É por isso que eu destaquei aqui que edital pode sim sair a qualquer momento, certo? E também aqui a gente vai falar sobre a estrutura da prova objetiva, tanto para o cargo de técnico como para o cargo de professor. Então, meus amigos, esses dados aqui eu estou tirando do estudo técnico preliminar, certo? É um dos documentos que está lá publicado junto com todos os outros, com relação à contratação da banca. Instituto AOCP, ok? É um Instituto AOCP, é quem vai realizar esse concurso. Então vamos aqui adiante. O cargo, o pessoal achou poucas, né? São poucas vagas, realmente. São 52 vagas, mas distribuídas para muitos cargos. Então, meus amigos, essa é a quantidade de vagas que está lá. E o cargo que tem mais vagas é aí, assistente em administração, com 16 vagas. Destaco aqui que é comum as instituições federais de educação, Universidade Federal, Instituto Federal de Educação, sempre chamar mais pessoas do que as vagas aqui no estado da Paraíba. Então isso aí fica como destaque para que você possa decidir ou não fazer essa prova. Caso você decida por não, você vai optar por assistir o concurso, passar e apenas ver, né? Não participar e não concorrer. Mas você só precisa de uma vaga para você, né? Afinal de contas, você só pode ocupar uma vaga mesmo. E realmente tem uns cargos que, eu acho assim, natureza do cargo, vamos dizer assim, técnico, enfermagem, às vezes só necessita de uma, até porque às vezes já tem, né, quantidade razoável, talvez não seja um cargo de tanta rotatividade, mas é comum sempre chamar mais, como eu falei anteriormente. Então a gente tem aqui que o total só são 52 vagas. Eu acredito que tem mais cargos vagos, pessoal, lá do que 52. Eu acho que inclusive estava 60 ou mais um pouco de 60 nos vídeos que eu fiz anteriormente sobre os cargos vagos. Tem isso direitinho, só não me recordo quanto é. Bom, pessoal, essas são as vagas para técnico, né? Aí diz o seguinte lá nesse documento. Diz que ele ressalta, né, que essa demanda por técnicos administrativos apenas ameniza as deficiências do quadro efetivo da instituição. Então, ou seja, eles precisam, aqui pelo texto dá para entender que eles precisam de mais. E toca aí, né, destacam que a formação do cadastro de reserva de aprovados nos dará condições de nomear outros candidatos com os códigos de vagas ainda existentes, olha, tá vendo? E aguardando a autorização orçamentária no futuro. Eu acho que também existe essa questão. Porque não é assim, você tem 1000 códigos vagos e você abre 1000 vagas, não. Você também tem as questões orçamentárias, né? Para poder ver se encaixa naquele ano. Então, muitas vezes, esse ano agora não deu para chamar a quantidade X, mas ano que vem, com um novo orçamento, saindo uma nova lua, você tem ali um orçamento maior e você pode chamar mais pessoas. Então, vamos lá, professor,
A gente tem 43, olha a quantidade aí distribuída, né? O pessoal sentiu falta, eu também, de disciplinas como História, Geografia, Sociologia, e realmente eles não estão aqui. Então você tem aí, ó, Informática com mais de um perfil, que você tem é Filosofia, né? Filosofia aqui da área de Humanas está presente, língua portuguesa, era evidente que ia ter. Então essas são as vagas aí para professor. Vamos passar aqui adiante. Também da mesma forma ele diz, ó, que apenas ameniza as deficiências do quadro de professores. Essa quantidade de vagas aí apenas ameniza, né? Então diz o seguinte, que um destaque aqui que eu trouxe, o que é que acontece? Ele diz o seguinte, salienta-se que até a publicação do edital de abertura dos concursos públicos há a possibilidade de ampliação, certo? Então a gente pode ter aí a ampliação dessas vagas, tanto do quadro 1 como do quadro 2, que foram os que eu apresentei anteriormente. Então, destacar para vocês que apesar de ter vindo essas quantidades aí, até o lançamento do edital pode vir, porque pelo cronograma aí que está lá, que a banca publicou, e eu acredito que ela não publicou, apesar de eu ter dito que a qualquer momento pode sair, porque aí você fica prevenido para estar em alerta, mas aí tem um cronograma lá que também não foi colocado à toa, né? Acho que não foi colocado por colocar. A gente vai dar uma olhada nele daqui a pouco. Então a prova, pessoal, de professor é o seguinte, ela vai ter 3 fases. A primeira vai ser uma prova objetiva, múltipla escolha, 100 pontos e nota mínima 60. Depois tem uma prova de desempenho didático, aquela aula, né? Então 100 pontos e 60 mínima, né? O máximo 100 pontos. Em prova de títulos aí, mais 100 pontos. Essa vai ser aí as fases da prova de professor. Com relação à prova objetiva, certo? Para professor, o documento já traz, são 50 questões do tipo, com 5 alternativas, A, B, C, D e E. Certo? E ele já traz o peso, pessoal, e inclusive as disciplinas que vai cair. Tá aqui, ó, português, legislação e ética na administração pública, e também aí os conhecimentos específicos. Não pode zerar, certo? Não pode zerar nenhuma das provas objetivas e tem que ter o total de 60 pontos no geral. Essa é a pontuação mínima para você se classificar. Não zerar nenhuma das provas e ter 60 pontos no geral. E aí eu fiz aqui, pessoal, um quadrozinho de como pode ser, como eu acho que vai ser essa distribuição. Pode ser diferente? Pode, mas eu acho que como português tem peso 2, vai ter 10 questões, totalizando 20 pontos. Legislação e ética na administração pública tem apenas 1 ponto de peso. Então, eu fiz ali, daria 15 questões para ter 15 pontos. E aí, 2 pontos e 2,6 é o peso dos conhecimentos específicos, daria 25 questões, um total de 65 pontos, para a gente poder fechar 100 pontos. Então essa foi a distribuição mais lógica que eu encontrei, quando ele colocou aí essa distribuição, né, esses pesos para poder chegar nos 100 pontos. Então 10 de português, legislação e ética 15 e conhecimentos específicos 25. Olhem, quem vai fazer, e o que é que pode ser, né? O que é que pode ser essa legislação e ética? Quem vai fazer o IFPE tem uma parte lá chamada integridade, que tem alguns conteúdos que são esses aqui, ó, certo? É esses conteúdos que estão lá. Todos esses aqui. Pode ser que nesse aqui venha mais. Por exemplo, aqui não veio a lei 8.112, que eu julgo que vem no IFPB. Esse material, inclusive, eu fiz o material para o IFPE, mas lá ainda tem uma parte de legislação educacional, né? Conhecimentos conhecimentos pedagógicos, eu acho, tá com esse nome. Eu vou dar uma olhadinha aqui no site, vou mostrar para vocês, inclusive para vocês baixarem um material de amostra deles, e desse material
e você já guarda, porque se cair aqui desse conteúdo, você pode utilizar ele, ok? Vamos até lá a parte que eu vou mostrar a vocês e depois a gente volta aqui para a apresentação. Bom, pessoal, estou aqui. Eu estou elaborando, estou confeccionando aí, preparando um site meu, certo? Com o nome A Prova, que é a prova, né? Tá? Não é a prova de aprovado, é a prova, é o objetivo máximo que a gente vai ter que fazer num dia lá, que é a nossa prova do concurso. Então, eu lancei aqui, eu preparei esse material a pedido de algumas pessoas para que pudesse trazer essa parte aqui, integridade e conhecimentos didático-pedagógicos. São os dois. Lá, nesse concurso do IFPE para docente, caía essa parte do conhecimento comum, certo? E assim, essa parte do conhecimento didático-pedagógico são vários PDFs, são muitos conteúdos. Certo? Inclusive, tópico por tópico, você não encontra em nenhum curso aqui no Brasil. Eu já procurei aí, pelo menos se tem, e eu desconheço. Os dois grandes que eu pesquisei, eles não trouxeram todos os tópicos não no seu material, você pode conferir. Então essa parte aqui, meus amigos, de integridade que eu falei, ó, certo? São 2 tópicos. E aí, só para dizer a vocês, se vocês quiserem aqui, quem for fazer o IFPE e quiser adquirir, certo? O valor tá aqui, pessoal, certo? Você clicando em comprar, você vai ser direcionado lá para o site da Hotmart e é lá que você fecha a compra. Mas aí eu quero que vocês venham aqui, ó. Pode baixar esse material como amostra que vai cair na parte de integridade. Porque se na legislação lá para o IFPB cair, você já tem lá, de repente, já uma amostra aí do material. A gente vai voltar agora lá para a legislação, ok? E dizer também aqui, eu só tem esse material porque eu preparei uma forma do pessoal ter um link para baixar uma amostra e por enquanto o site ainda é um projeto meu, inclusive aqui embaixo tem um videozinho aqui que fala exatamente sobre esse material. Então vamos voltar lá para a apresentação para a gente dar continuidade. Pronto, voltamos aqui e vamos dar continuidade. Eu acho que o que está lá de amostra, salvo me engano, é o item 4, viu, pessoal? Vocês queiram aí baixar o PDF com algumas questões. Então, para o cargo técnico, pessoal, a gente encerrou lá falando, ainda eu vou voltar a falar sobre a questão do professor, mas aquela foi a primeira parte da nossa apresentação. Parte de técnico aqui a gente tem como observação o seguinte, vai ser uma única prova objetiva de múltipla escolha, tá aqui, ó, certo? Já tem uma informação que não tinha lá no cargo do professor, pelo menos se eu passei batida, não sei, não encontrei. Diz que as provas ocorrerão no domingo, no período matutino, certo? Durante a manhã, uma duração de 4 horas, e seguirão as seguintes disposições. Nessas disposições, ele diz que é 50 questões, ok? E dá ali múltiplas escolhas, A, B, C, D e E, e dá aí uma quantidade diferente de pesos, porque tem uma matéria também a mais, que é a matéria aqui, pessoal, de noções básicas de informática, que não tem lá no de professor. Mas aí ele vai cobrar a língua portuguesa, ele vai cobrar noções básicas de informática e legislação e ética na administração pública, certo? Tá aqui, ó. Fora os conhecimentos específicos. E aí tem uma distribuição diferente. E eu vou passar aqui para vocês uma tabelinha também igual. Aqui eu fiz lá, ó, não pode zerar, tá desclassificado quem zerar e quem acertar 60% do mínimo, 60% do geral, e não pode zerar nenhuma das provas individuais, né? Então, a distribuição que eu acho válida, aí pode ser outra que venha, mas é essa daqui. Português com 10 questões, informática com 10 e legislação e ética com 10. E aí os conhecimentos específicos, pessoal, com 20, dando 60, 10, 10 e 20. O total aí me daria 100 pontos. Então a prova de conhecimentos, esses conhecimentos comuns, né, seriam português, informática, legislação e ética,
me traria 40% da prova. É um peso quase a metade da prova, e sem falar que eu não posso também nem zerar, nem acertar menos que 60% para eu conseguir não ser eliminado direto. Então, eu acredito que vai ser essa distribuição. Ou ele pode, aí eu acredito que venha 15 de português, não, porque aí só 15 de português daria 30 pontos. Então, ele teria que fazer um jogo aí nessa contabilidade de pontos para fechar os 60. Então, como português valia 2 pontos, eu achei que só vem 10. Eu acho, eles podem alterar. E, claro, tem que fechar também 50 questões no geral. Eu acredito aí que o que eles podem mudar talvez seja colocar só 5 de informática e jogar 5 aqui para a parte de legislação. Eu acho que é o único canto que talvez venha diferente. Talvez venha 5 de informática e 15 de legislação e ética. Pode ser, aí traria 15 questões para legislação e ética e daria uma pontuação razoável para esse tópico. Mas é isso. Com relação, pessoal, às cidades, também a gente tem cidades que serão aplicadas provas objetivas. A gente, João Pessoa, serão em 5. João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras. Serão 5 cidades onde serão aplicadas as provas objetivas. Mas diz o seguinte, as demais fases serão realizadas apenas em João Pessoa. Então, as provas didáticas, né, que para quem vai ter fase aí, vai ser tudo em João Pessoa. Sim, com relação à prova didática, ele também tem, que serão convocados para a informação, que é para essa prova de desempenho didático, a quantidade será convocada 10 vezes o número de vagas para essa prova didática. Certo? E também serão considerados os empates, e aqui ele já tem 430 no geral, mais os empatados. Então, no mínimo vai ser 430 pessoas aí, só se não se classificar essa quantidade de pessoas, né? Mas essa é a previsão aí que tem nesses dados que a gente está coletando. Pessoal, vamos falar sobre a possibilidade do edital. Eu falei lá que poderia sair a qualquer momento, porque realmente pode, mas tem um cronograma que a gente tem que ter a noção que esse cronograma existe, e ele talvez não esteja aí à toa, né? A assinatura do contrato ele chama de D, pessoal, que eu considero que foi ontem, né? Na verdade, a publicação desse contrato foi ontem. Então, ontem, dia 10 de setembro. Então, ele disse que a publicação no Diário Oficial, que é o que realmente importa, vai ser 10 mais 11 vai dar 21, seria aqui a data do edital. Porém, o que é que acontece? Esse dia é no domingo não tem. Eu olhei aqui, o domingo não tem Diário Oficial, então possivelmente ele cai num dia, não é no dia útil, então pode ser que seja no dia útil posterior. Porque Diário Oficial não tem no domingo, né? Então aí dia 22, esse número aqui poderia ser exatamente o dia 22. Vamos ficar de olho. E a prova, pessoal? A prova escrita. Todas as duas provas dizem que é D60. Então eu acredito que como a prova de técnico, pessoal, vai ser pela manhã, e as duas provas, esse material diz aqui que tanto a prova de professor como a prova do técnico é dia D mais 60 para a aplicação da prova escrita, objetiva, né? Que é a prova escrita. Eu estou achando que a de professor vai ser no turno da tarde. É uma suposição, é uma lógica aqui, pelos dados que tem no material. Então, D60 seria a prova dia 9/11 dá os 60 dias perfeito. E o dia 9/11 é exatamente um domingo. Então, eu não estou trabalhando com dados da minha cabeça, eu estou trabalhando tudo com os dados que estão publicados lá. Então, são esses os dados que eu estou trabalhando. Pode ser que o edital saia exatamente amanhã. E aí, a partir do edital, você vai ter até mais dias aqui, né? Porque não vai ser considerado só D60, vai ser mais. Porque esse dele não leva em consideração a publicação do edital, é a do contrato que é, certo? É a assinatura do contrato que eu considero oficializado ontem, dia 10.
Então, se o edital sair amanhã, aí você teria aí um prazo aí de 59 dias. Aliás, 58, né? Porque hoje também já conta. Então, 58 dias para a prova. Mas se só sair no dia 21, o prazo para a prova do edital para a prova vai ser bastante reduzido. Eu acho que nenhum dos concursos antes do IFPB foi um prazo tão curto de tempo, certo? Então vamos aguardar, mas esses são os dados que existem. Pelos dados, prova 9/11/2025, tanto para técnico como para professor. Bom, aqui eu termino, pessoal, minha apresentação. Esses eram os dados que eu tinha para apresentar. Vou deixar no link, na descrição, o do Instagram. Também vou deixar os grupos de WhatsApp que a gente tem, certo? Para quem quiser entrar, tá aí no link da descrição do vídeo. E também, meus amigos, é o seguinte: se o edital não sair nesses próximos dias, pré-edital verticalizado, inclusive eu dizia, certo? Inclusive eu disse, né, que não viria raciocínio lógico. Eu dizia, pessoal, nosso grupo lá não estuda em raciocínio lógico agora. Eu acho que não vai vir. Foi o que eu falei. E não vem raciocínio lógico. Se você tivesse assistido em raciocínio lógico, você tinha passado esses últimos períodos agora, mês de agosto, lá quando aqueles primeiros vídeos que eu fiz, inclusive tem edital pré-edital verticalizado, pessoal, para quem quiser baixar. Só ver o último vídeo, o link é no Instagram, tô deixando o link no Instagram aí também na descrição. Lá na bio tem lá materiais para baixar. Você vai na pastinha do IFPB e você vai encontrar um edital verticalizado, certo? Para você poder já ter uma noção lá. E eu não incluí raciocínio lógico lá. Então eu estava certo em não incluir, não vai vir mesmo. E incluí informática, né? Informática eu dizia que vinha. Então, meus amigos, lembrando que eu fiz para pedagogo, técnicos educacionais e assistente de administração. Tem esses editais lá verticalizados, mas todo mundo pode pegar para pegar a parte comum, certo? Se assim você tiver necessidade. Então, meus amigos, devo trazer no próximo domingo aí, se o edital não sair amanhã, no próximo domingo eu trago aí falando mais informações relevantes sobre a banca, sobre questões e muitas outras coisas que eu tenho aí pensando em realizar um novo vídeo. Estou pensando em realizar um novo vídeo. Então, se sair o edital amanhã, claro que eu já trago outro vídeo com outras informações referentes ao edital e já o edital verticalizado também. Então, era isso as informações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.